nós estamos aqui também intensificando esse trabalho para reduzir cada vez mais. Bom dia, meus amigos das redes sociais do Rogério Gomes, YouTube, galera do blog do Lote 15, do Comitê do Controle Social do Projeto Iguaçu. Hoje, sábado, dia 2 de maio de 2026, a gente está aqui hoje acompanhando a inauguração da ponte do Jardim Brasil, a ponte da Rua Impala, da antiga Rede Ferroviária Federal. Demorou, mas chegou a hora, né, da inauguração e tem muita gente aqui no local já acompanhando aqui o início dessas obras, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, muita gente aqui chegando aqui ainda, muita gente já no local, bom, muita gente já aqui no local, aguardando aqui já a chegada do prefeito, aliás, da prefeita Mariana Canela, provavelmente do deputado Márcio Canela, deve estar aí daqui a pouco também para essa inauguração. E eu, é claro, que fiz o dever de casa. O dever de casa está aqui, ó. Né? Não podia deixar de fazer o dever de casa. E ontem à noite ainda eu fiz um levantamento a respeito, né, dessa obra aqui, para poder contar um históricozinho para vocês, né? Para saber que a coisa não veio do nada e não surgiu de repente, né? Na verdade. Né? Esse trajeto aqui, que aqui em Belford Roxo, deixa eu virar para vocês poderem ver aqui, ó. Esse trajeto que você está vendo seguindo em frente aqui, hoje conhecido como Rua Impala, é o trajeto da antiga Rede Ferroviária Federal S.A. O canal aqui do Outeiro, ele leva toda essa vazão de água no período de enchente. Continuando aqui, pessoal, parei aqui para poder falar com um amigo. E como eu falei, então eu fiz o dever de casa, né, de fazer algumas anotações a respeito dessa obra aqui, a respeito de todo o histórico. Que na verdade, como eu estava falando agora com o Marcos Paulo, secretário de comunicação da cidade de Belford Roxo, né, existe um histórico, né, existe um movimento, né, das associações de moradores, da liderança da região, de décadas atrás, em busca de conquistar essa ponte, de conseguir essa ponte. Só que teve que se passar esse tempo todo o desgaste, até além de quando começa a obra ainda está errada, na verdade, vocês sabem disso, que a obra foi projetada baixa, nós já tínhamos avisado em vários vídeos de gravações que nós tínhamos feito, mas iniciou-se a obra até que veio uma chuva forte em julho de 2025, né, no ano passado, que acabou alagando aqui a região daqui do Jardim Taboca, que é uma parte muito mais baixa do lote 15, e a partir dali da pressão que a gente começou a fazer, foi que o governo veio fazer a análise da questão do levantamento da ponte. Então, quem não sabe, essa altura da ponte que está aqui, é porque a ponte, na verdade, né, o projeto foi modificado, porque reprogramar toda a obra aqui da ponte da porque anteriormente, agora sim, tá do jeito que anteriormente, o projeto era da ponte nivelada com a estrada, entendeu agora? Então essa ponte não foi projetada para ser uma ponte levantada, uma ponte alta, então teria uma outra estrutura. Na verdade, teve que se fazer a modificação daqui da ponte para poder colocá-la aqui no lugar, né? Eu fiz algumas anotações aqui para vocês poderem ver. No ano de 2010, 2013, essa ponte chegou a ser licitada, só que a licitação acabou não andando na época do governo, se eu não me engano, final do governo Cabral, início do governo Pezão, né? Essa obra não saiu do papel. Na época, o secretário de obra do estado era o Washington Reis. Vamos dar nome aos bois, tá legal? Então vai seguindo aqui o nosso levantamento. Final da década de 90, 97, 99, mais ou menos, a Rede Ferroviária Federal começou a ser desativada. Então começou a tirar os trilhos e tudo mais, e foi sobrando aquela estrada de terra no meio do caminho. Aqui no Jardim Brasil, no caso, existia uma passarela antiga, né? Uma passarela que ela atravessava aqui o canal do Outeiro, e essa passarela, na verdade, elegeu uns 3 ou 4 vereadores, porque toda a época de eleição, os vereadores vinham fazer o quê? Vinham fazer exatamente a reforma dali do corrimão da ponte. Era a reforma, era a pintura da ponte que se elegia vereador aqui na região, né? E os desgastes continuando com o morador, essa coisa toda, querendo o quê? Querendo justamente o asfalto que ainda não tinha chegado e a ponte do Jardim Brasil, que seria uma ponte oficial. Como eu falei para vocês antes,
eu participei de pelo menos 2 audiências públicas, sendo uma audiência pública na Alerj, bom Douglas, e outra audiência pública, se eu não me engano, no SESI de Nova Iguaçu, aonde estava sendo discutida a questão do arco metropolitano, do Comperj, aquela coisa toda que você lembra, né? E ali a gente já estava discutindo a questão do asfaltamento da Rua Impala e da construção da ponte do Jardim Brasil, a ponte da Rua Impala, que era uma ponte importante de ligação com o arco metropolitano, um acesso ao arco metropolitano, porque ia ligar justamente a Avenida Governador Leonel Brizola, no lote 15, né, a antiga Presidente Kennedy, seguindo direto, saindo lá na estrada do Amapá, que hoje é a estrada Padre Bruno, e a ligação do arco metropolitano. Mas, infelizmente, essa discussão acabou não andando muito, a coisa ficou meio parada e nenhuma obra, na verdade, andou. Aí veio-se aqui, ó, veio-se especulação de obra de início, aqui ó, lançamento de obra do lote 15, do Jardim Brasil, foi licitado em 21, as obras do Jardim Brasil, e em maio de 2022, houve o lançamento, né, dessas obras, né? Aconteceu um evento lá no Vale do Ipê, que estava lançando as obras, tanto do Vale do Ipê, Jardim Portugal aqui no Parque Amorim, quanto do Jardim Brasil também. Foi licitado em 22, mas de fato, obra, concreto, asfalto, a gente só começou a ver no final do governo passado, em 2024. Pessoal, estou voltando mais uma live, agora estou em outro local, tá? Outro trecho, para vocês verem o que os moradores do Jardim Brasil, né, do Parque Amorim, tem que passar para chegar em casa. Né? Isso aqui, sabe o que é? É tirar direito do morador até de lavar o carro sequer. Ou seja, nem lavar o carro ele pode, nem andar com o carro limpo, fazer a manutenção do carro dele ele pode. Entendeu? E... tá mostrando hoje porque o presidente vem aí, quer fazer barulho, quer chamar atenção, sim. Quero chamar atenção. Tá, sim, quero chamar atenção. Se é uma oportunidade, né, que ele tá vindo aí, beleza, para poder estar vendo isso daqui. Né, morador agora me parou, agora ali, sempre me param, né? Porque sabe que a gente sempre tá cobrando, tá batalhando, né? Então sempre o pessoal vai vir cobrar alguma coisa, alguma informação, né? Principalmente sobre o asfalto, quando essa situação vai mudar. E a gente acaba não tendo muita resposta, porque o vereador não passa, secretário não passa, prefeito muito menos. Como que a gente vai saber quanto vai mudar essa situação? A gente só sabe que dinheiro tá chegando, a gente só sabe que dinheiro tá vindo. Agora, se vai mudar, quando vai mudar, né, no 8º ano do mesmo governo, no 2º mandato, no último ano do mesmo governo, tá assim ainda, né? Poxa, convenhamos, né? E eu preferi botar em live, sabe pra quê? Pra não falar que eu fiz edição. Não fez edição de imagem, isso não é lá. Então, pra não falar que eu fiz edição de imagem, eu preferi jogar no ao vivo pra vocês. Agora vamos fazer esse trecho aqui até chegar lá na Praça do Jardim Brasil pra você ver. Ó, imagina o morador tentando entrar com o carro dele aqui nesse local. Imagina o seu carro aqui nesse local, né? Imagina o carro dos vereadores aqui nesse local. O carro do prefeito, lindo, maravilhoso, bonito e brilhando, passando aqui nessa rua. Aqui, ó. Como é que começa a sobreviver desse jeito? Olha aqui. Essa é a situação. Essa é a situação do bairro Jardim Brasil. Escola Novo Milênio do outro lado ali, ó. Né? Escola de 1º grau, ensino fundamental, mas tá vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a situação? Tá vendo? Aí não adianta falar que tá vindo dinheiro. Só vir dinheiro não vai resolver, porque sempre vem dinheiro. Sempre chega dinheiro. Né? Mas o absurdo é se começar alguma coisa e não completar, e não terminar o que agora de manhã, né? Eu me deparo com uma equipe da prefeitura trabalhando aqui na praça, né? Na praça que está abandonada, que começou, parou, começou, parou durante esses 8 anos do governo atual, né? E a meia hora da eleição, a gente está há 1 mês e 10 dias da eleição, né? Legal, né? A reforma recomeçou e parece que a inauguração da praça vai acontecer, né? Pelo que eu estou vendo aqui, ó. Tá de parabéns à equipe que está trabalhando, né? Mas é nota 0 pro prefeito, né? Que agora, a meia hora da eleição, 1 mês antes de acontecer a eleição, ele manda a equipe dele vir aqui fazer a reforma da praça. Quem sabe agora terminar a praça, colocar os brinquedos da praça. Né? Nota 0 para ele. Isso se chama obra eleitoreira, né? Que é conveniente para ele. Antes dele fechar o mandato, né? Ele vem e finaliza na hora da eleição, para ele poder receber os votinhos, né? Parabéns, prefeito.
né? Parabéns, muito obrigado por você ter mandado o asfalto meia hora antes de terminar o seu mandato e fazer a praça meia hora também antes de terminar o mandato, né? Maravilhoso. Antes disso a gente ficou comendo poeira, a gente ficou andando na lama, a gente ficou dentro da enchente e nem o cartão recomeçar chegou. E nem a cesta básica que o Ministério do Desenvolvimento também tinha mandado, a gente também não viu não, tá? A gente está esperando até agora. 2024, ou seja, deixaram a gente para a última hora em cima da eleição para poder fazer o asfalto, né? Seguindo a questão da ponte daqui do Jardim Brasil, como a gente já falou, que houveram vários problemas na questão da construção da ponte, principalmente a questão da altura da ponte. Uma coisa que eu sempre falei é o seguinte: eu concordo com o governo participativo, aonde o governo discute com a população as melhorias que vão ser feitas. Né? Tem que conversar com a população, porque a população conhece o local, tem que conversar com as lideranças, porque as lideranças conhecem os problemas, acompanham os projetos. E o que aconteceu? Por falta de discussão, a ponte acabou saindo uma ponte baixa. Mas houve um licenciamento ambiental. Houve um licenciamento ambiental para essa obra. E, na época, esse licenciamento poderia ter apontado justamente esses problemas. E o licenciamento não apontou esses problemas, né? E quem assinou na época esse licenciamento foi o secretário de Meio Ambiente da época da Prefeitura de Belford Roxo. Deveria ter visto essa questão da ponte estar baixa e poderia ter resolvido a questão antes, né? Mas aconteceu o que aconteceu, tá tranquilo. Depois, em 22 e 24, inicia as obras do Jardim Brasil, isso entre outras situações que aconteceram. Então a ponte saiu alta desse jeito, como acabei de falar, foi porque não foi planejada para ser uma ponte alta, e sim uma ponte nivelada. Essa estrutura não era uma estrutura adequada para se fazer a ponte de ligação aqui do Jardim Brasil. Mas vamos andar aqui um pouco mais. Ficou a obra aqui, quem está acompanhando o local aqui, a obra. Onde a prefeitura contrata fazer o patrulhamento na cidade de Belford Roxo, garantindo assim o direito de ir e vir da população e cada vez mais dificultando a vida dos bandidos que insistem ainda aqui na cidade. Barricada Zero, que é um sucesso, é uma das principais. Alô, Rogério, blog Lote 15 aí, ó. Ao vivo, registrando também tudo. Rogério, que é um grande parceiro. Parceiro do governo, parceiro do município. Carlos Ângelo, vem cá, Carlos, você dá um bom dia aqui pro povo, por favor. E o Barricada Zero, como eu estava falando, que hoje não tem barricada no município. Os 4 cantos da cidade hoje, zerado de barricada. Hoje nós temos a segurança pública muito atuante, a Secretaria Municipal de Segurança, a Guarda Municipal, o 39º Batalhão da Polícia Militar, muito atuante aqui no município. E a gente já tem ainda a base dos drones, então a gente está por baixo e por cima, monitorando a cidade 24 horas por dia, online, on time, full time, para que a gente possa garantir a segurança do cidadão de bem aqui na nossa cidade. E como o Canela sempre diz, aonde tem segurança, tem gente vivendo melhor. E o que é mais importante também, são investimentos que vão chegando na cidade. Porque nenhum empresário quer investir, Carlos Ângelo, numa cidade que não tem segurança. Não é verdade? Então, por exemplo, ó, no início do ano nós tínhamos zerado o roubo de cargas no município de Belford Roxo. O Estado... Uma coisa interessante que a gente tinha conversado justamente com o Flavinho, que está agora falando lá no microfone, era a questão da altura aqui do bairro Jardim Taboca, aquela parte de lá, né, do lote 15. Jardim Brasil também é sub-bairro do lote 15, né? Mas nessa parte que o bairro é muito baixo. E a gente tinha feito uma proposta para o Flavinho o seguinte: essa contenção, que é essa mesma que está aqui embaixo, aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo aquela mureta lá? Aquela mureta ali poderia se justamente construir uma mureta aqui, ó, puxando daquela lá, daquele início lá, e vir seguindo essa região aqui toda até a ponte do Parque Amorim lá, porque essa mureta justamente seria uma contenção que impediria o canal do Outeiro de transbordar lá pro lado do Jardim Taboca, né? Mas é uma proposta que até agora a gente não sabe se foi aceita. Essa proposta também a gente tinha conversado com o engenheiro Luiz Renato Vergara,
né, que está acompanhando o projeto Iguaçu sobre essa possibilidade justamente de construir essa contenção de pelo menos 1 metro de altura para proteger o Jardim Taboca. Vamos ver se isso vai avançar. Como vocês veem, a ponte foi levantada nessa estrutura que foi colocada e o vão ficou mais alto, assim facilitando o escoamento da água daqui do canal do Outeiro na época de chuva forte. Legal? Então eu quero dizer a vocês que, repetindo a minha alegria de poder dar o bom dia, em virtude de cada vez que eu venho às ruas de hoje de Banco, você para uma inauguração. É para que a prefeitura, o governo Canela, todo presente, hoje Maria da Canela, entregar algo de benefício e melhor para a população. E essa ponte aqui é muito importante para a comunicação, não é, Flávio? Com o lote 15, por exemplo, e Castilhas. Olha só, eu queria, tá? Espera aí, 7 horas da manhã,